Oi, hoje eu queria falar com vocês sobre estados mentais, estados emocionais. Mas antes, inscreva-se lá no canal, dê o seu joinha. Se você achar que o que a gente está ensinando aqui é útil, compartilhe, mostre para os seus amigos, comente, faça pedidos. Primeiro eu vou dar uma definição do que são estados. Estados são configurações globais de um determinado organismo. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês e há uma alteração no meu sangue. Essa alteração torna o meu sangue um pouco mais espesso, algumas alterações químicas, elas aparecem na minha boca, eu percebo alguma coisa na boca e identifico isso como sede. A sede é um aspecto de uma configuração global do meu organismo. Ela resulta do fato de que eu estou constantemente filtrando o meu sangue através do rim e jogando água fora. Então eu preciso ingerir água para reorganizar, repor o equilíbrio de água do meu organismo. Isso é um estado. Um outro tipo de estado acontece, por exemplo, quando a gente está andando num determinado lugar e repentinamente, por exemplo, escuta um barulho e a gente entra numa coisa que a gente pode chamar de estado de alerta, quer dizer, a gente para o que a gente está pensando, controla a nossa atenção e dirige a nossa atenção para a fonte daquele barulho. Ou quando a gente encontra uma pessoa de quem a gente gosta e a gente tem uma sensação de descontração, de felicidade, de satisfação, de relaxamento, de alegria. Esses estados, eles, de um ponto de vista psicológico, eles envolvem todo o organismo. Eles têm pensamentos que são característicos, formas de refletir ou de perceber que são características, eles têm sentimentos, emoções, padrões de comportamento. Mas o mais interessante desses estados é que eles são mais fáceis ou mais difíceis de ocorrer conforme o número de vezes em que eles ocorrem. Se você entra constantemente, por exemplo, num estado de alerta, digamos que você está sempre ansioso, correndo atrás, sempre com medo de algo, o seu corpo vai aprendendo que aquela configuração de alerta é uma configuração apropriada para você, porque a sua vida é uma vida estressante, é uma vida de contínua pressão e exigência de desempenho. Da mesma forma, se você entra continuamente, várias vezes durante o seu tempo de vida no estado de alegria, você está sempre encontrando pessoas agradáveis, você vai, o seu organismo, o seu corpo, sua mente vão aprendendo que aquele estado é um estado bom para você e, portanto, vão criando condições para que aquilo se torne cada vez mais fácil. É muito parecido com o que acontece quando a água passa, por exemplo, por um terreno e forma, depois de uma chuva, e forma uma vala. Ela tende a cair de novo na mesma vala e afundar aquela vala, ou quando você derruba talco na pia, joga água e a água faz um caminho pelo talco, você joga a água de novo, ela segue o mesmo caminho. Quando a gente pensa desse ângulo, a nossa cultura atualmente, nessas condições atuais, oferece sempre a ideia de que a mudança de estado se deve a uma variável só. Por exemplo, eu preciso desestressar, eu preciso sair de férias. Para eu dormir eu preciso tomar uma bebida alcoólica. Para eu ficar feliz eu preciso atingir o que eu quero. Mas existe uma outra forma de pensar nisso, uma outra abordagem, que ela foi desenvolvida ao longo do tempo em várias das tradições religiosas muito antigas, que são
práticas específicas que facilitam certos estados. Tomemos, por exemplo, a prática meditativa. Todas as tradições religiosas estabelecidas historicamente situadas oferecem alguma forma de disciplina que você pratica uma certa coisa, ou, por exemplo, você presta atenção na sua respiração, ou você presta atenção numa determinada frase, fica repetindo ela mentalmente, ou você se coloca numa posição perante um determinado objeto, um infinito, ou qualquer coisa assim. E se você começa a praticar aquilo, em determinados momentos você entra em certos estados, e esses estados vão ficando mais fáceis quanto mais você pratica. E isso é uma das coisas mais interessantes que eu aprendi na minha vida, em função da minha formação religiosa, mas que eu aprendi muito em função também do meu estudo de psicologia e de psicoterapia. Se você começa a praticar certos estados mentais, esses estados ficam mais fáceis para você. Vou dar 2 exemplos. Um exemplo aparentemente bobo e sem nenhuma implicação emocional ou moral mais relevante, e um exemplo específico que tem uma implicação interpessoal. O primeiro exemplo é o que eu chamo internamente de estado de engenheiro. Entre a psicologia e a engenharia, eu acabei escolhendo a psicologia por algumas condições concretas minhas. Eu tinha um pouco mais de dificuldade em matemática e por um interesse profundo na mente humana, mas papai era arquiteto, meu avô era mecânico de automóveis, eu sempre tive uma fascinação enorme pela engenharia e mesmo na época de faculdade prestei muita atenção nisso. Às vezes eu vou lavar a louça e é bem curioso, porque eu trato a situação de lavar a louça como se fosse um problema de engenharia. Imagina uma linha de produção, eu sou um engenheiro engenheiro de produção, encarregado de fazer aquilo se tornar a coisa mais eficiente possível. Então eu organizo o material a ser lavado de uma certa forma, eu tenho padrões de comportamento apropriado. Por exemplo, eu sempre lavo os copos primeiro, porque os copos raramente têm gordura, isso permite que a gente os lave com mais facilidade. Sempre deixo as panelas, que são mais carregadas de gordura e, portanto, exigem pelo menos 2 lavagens com o detergente mais a água, para que fiquem realmente limpas. Deixo as panelas por último e assim por diante. Sempre que eu vou fazer alguma coisa que envolve uma repetição prática de comportamento no mundo, de atuação no mundo, de produção de eficácia, como lavar louça ou fazer comida, eu não sou muito bom, lavar louça eu sou melhor, mas arrumar a sala ou qualquer coisa assim, eu sempre tento tratar aquilo como uma situação que envolve um método, que envolve um procedimento. E internamente eu nomeio esse estado de engenheiro de produção. Eu finjo mentalmente que eu sou um engenheiro de produção para arrumar. E às vezes acontece umas coisas, a Valéria não gosta muito que eu lave a louça, porque a gente fez uma pia mais baixa para que ela possa lavar. Eu lavo louça e me dá dor nas costas. Mas ela gosta muito que eu arrume a louça para ela lavar. Então a gente acaba o almoço, ela fala, você arruma a louça que eu lavo. Aí eu vou lá e organizo direitinho aquela linha de montagem para que... Às vezes eu fico lá enxaguando e botando no escorredor ou enxugando, mas a linha de montagem eu organizo e ela fala assim, nossa, é bom quando eu organizo, fica facinho. Que é um estado, e na verdade é um estado mental mesmo, na medida em que eu identifico ele dentro de mim. Vamos colocar um outro estado, o estado de disponibilidade para o outro, estado de boa vontade, que a gente pode chamar, que é uma coisa que se relaciona mais com essa ideia de você ser amoroso com o outro, ser gentil com ele, de estabelecer um bom relacionamento. Eu sou uma pessoa um pouco agressiva e irascível, como a gente dizia antigamente. Eu perco o limite do que eu vou falar com muita frequência, às vezes passo da conta, falo uma coisa mais agressiva ou com um excesso de ênfase.
E claro que a vida inteira tentei melhorar essa condição. E como que eu tento melhorar essa condição? Justamente treinando esse estado de boa vontade. Todas as situações que eu sei que são repetitivas, por exemplo, um motoqueiro passar correndo pelo lado direito do carro. Aqui na cidade onde eu moro, essa é um acontecimento absolutamente corriqueiro. Se você faz um trajeto aí de 2 ou 3 quilômetros, seguramente 2 ou 3 motoqueiros vão passar você pela direita com o escapamento aberto fazendo barulho. Toda vez que o motoqueiro passa, se eu reagir a essa passagem com raiva e entrar no estado de raiva, eu vou criando o estado de raiva e ele vai ficando fácil. Então eu comecei a estabelecer procedimentos para toda vez que o motoqueiro passa, eu sou religioso, eu faço uma oração para o motoqueiro para que ele continue vivo por um bom tempo, aí não se acidente naquele comportamento imprudente dele. E a função da oração nesse momento é entrar num estado. Eu sou católico, o cristão, ele se obriga, ele se esforça por perdoar, né? Ele tenta perdoar, ele luta para perdoar. Então, essa oração que eu faço me coloca no estado de perdão. Entrar nesse estado de perdão faz com que eu vá progressivamente diminuindo aquele comportamento irascível, aquele comportamento agressivo, aquela fala mais grosseira ou mais dura com a outra pessoa. E assim por diante, eu posso, desde estados como esse, que é um estado que tem uma implicação moral, tem uma implicação emocional, tem uma implicação interpessoal, até um estado como aquele da lavagem de louça, que tem uma implicação prática. Isso vale para quando você vai estudar, isso vale para quando você vai fazer uma apresentação, para quando você vai, uma apresentação de um trabalho em algum lugar, quando você vai entrar em contato com uma pessoa com quem você não tem um relacionamento muito fácil, quando você vai comprar algo, quando você vai vender algo. E essa prática contínua tem um impacto bastante grande, bastante interessante na nossa vida. Ela vai progressivamente nos educando, na medida em que ela vai nos ensinando a entrar em estados que a gente prefere, que a gente acha mais importantes, com mais facilidade. Você já pensou nisso?